Boa tarde a todos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre infecção de repetição do trato urinário. A importância desse tema é grande. São pacientes que são compartilhados por vários especialistas, né? São pacientes que passam por ginecologistas, clínicos, médicos de família, etc. E aí, quando eles estão já bastante tratados, eles acabam, através de uma cultura com um antibiograma bastante florido, eles acabam caindo nas mãos dos infectologistas. E a gente acaba pegando, então, o pior cenário. Então, talvez aqui eu dê para vocês aí o meu feeling, né, do pior cenário. Um epidemiologista, por exemplo, não ia dar a mesma ênfase que eu. Então, mais de 50% das mulheres, uma vez na vida, têm infecção do trato urinário. 30% dessas mulheres têm infecção do trato urinário recorrente. Isso leva a uma morbidade, um incômodo bastante grande. Apesar de que não mais do que, melhor dizendo, 5% desses pacientes acabem evoluindo de uma forma mais, com sinais mais sistêmicos de infecção, sepse, etc., acaba sendo também um incremento importante. O trato urinário é um dos principais focos de sepse, secundários de sepse. E representa também um grande volume de antibiótico receitado. Aproximadamente 15% de todas as prescrições de antimicrobianos visam o trato urinário, infecção de trato urinário. É um assunto um tanto quanto multifacetado, complexo, tem vários fatores de risco, desde alguns determinantes genéticos e predisposição, até fatores biológicos, fatores comportamentais. Ficou um pouco alto aqui, né? Está dando eco? Deve-se ressaltar o fato de que as infecções de trato urinário de repetição, elas são facilmente, eficientemente, melhor dizendo, controladas com o uso de antibiótico, desde que esses antibióticos não sejam interrompidos. Uma vez que eles são interrompidos, as condições anteriores voltam a existir, voltam a atuar e a gente acaba voltando para a estaca zero novamente. Então, a análise tem que ser feita a partir da eficácia da intervenção, o custo, efeitos colaterais, efeitos adversos, né, já que esses antibióticos são receitados, são recomendados que seja feito uso de forma bastante crônica e prolongada. E tem o aspecto mais importante a ser discutido, que é o aspecto de resistência antimicrobiana. Para todos, o que fica mais claro ao abordar um paciente desse tipo é talvez a intervenção mais rápida, mais direta, que é receitar algum outro antimicrobiano que esteja disponível, que seja passível de ter ação. Tá? Só que isso leva a não só a efeitos colaterais, pessoais, individuais para o paciente, mas também aumento de resistência antimicrobiana. O objetivo, então, ao lidar com um paciente, ao intervir num paciente desse, é melhorar a qualidade de vida desse indivíduo, né, e minimizando, ao mesmo tempo, a exposição aos antimicrobianos. Esse é o objetivo maior. Como é que se define infecção recorrente de trato urinário? Se define como pelo menos duas infecções do trato urinário documentadas microbiologicamente, nos últimos 6 meses, ou 3 no último ano. Tá? É interessante ressaltar, eu falei que tem que ser documentado microbiologicamente, por quê? Porque muitas vezes os sintomas eles não são tão específicos, uma vaginite, um outro quadro inflamatório não propriamente urinário, algumas medicações psicoativas, principalmente em idosos, que influenciam na micção, etc., podem gerar sintomas e não representam necessariamente infecção do trato urinário. A cultura, ela deve ser solicitada sempre para o paciente que é sintomático. Quer dizer, a gente tem que partir do sintoma do paciente para aí, então, documentar essa infecção, e aí a gente vai interpretar esse dado de cultura de uma forma diferente, né? Tem algumas exceções, alguns grupos populacionais que são exceções. As grávidas, né, onde a mesma bacteriúria sintomática ela pode produzir alguns efeitos. Os indivíduos que vão ser submetidos, estão planejados para serem submetidos a algumas intervenções urinárias, esses sim merecem fazer culturas de trato urinário, mesmo na ausência de grandes sintomas ou de sintomas muito dirigidos, e transplantados renais.
né? Mas fora esse grupo, que não representa a maioria, todos os outros necessitam de cultura do trato urinário, da urina. É muito importante excluir a possibilidade de contaminação e o cuidado na coleta da urina é primordial. Nem sempre os pacientes têm a possibilidade de ter esse cuidado, mulheres principalmente. Tá? E excluir bacteriúria assintomática é algo extremamente importante. A bacteriúria assintomática ela é variável de acordo com o sexo, faixa etária, etc. Enquanto adolescentes, meninas, têm um pouco menos de 1% de bacteriúria assintomática, a partir do momento que você vai caminhando e vai envelhecendo a faixa etária, você vai vendo que uma proporção muito grande das mulheres acabam tendo bacteriúria assintomática. E ela não deve ser tratada e não deve ser encarada como um episódio de infecção urinária compondo o quadro de repetição. A fisiopatogenia é exatamente a mesma, o principal reservatório é trato digestivo, cólon. As bactérias, então, que estão ali, elas vão povoar a região da área periuretral, uretra, e vão vai ter importância também a alteração da flora intestinal, como a gente vai comentar, né? A partir do momento que os lactobacilos são deslocados da flora intestinal, esse local ele é povoado com bactérias que são potencialmente patogênicas e disso resulta, então, a invasão do trato urinário. A Escherichia coli é a bactéria mais frequente, mais de 75%, em algumas séries mais de 90% dos casos, né, e às custas de uma adesividade maior através de fímbrias, flagelos, etc., ao urotélio, né, existem alguns determinantes genéticos, inclusive. A gente assiste gradualmente um aumento da resistência, uma resistência ampla, à ampicilina, por exemplo, a sulfamethoxazol e metroprim, né? É interessante de citar que, dependendo de como de que análise que é feita, de que grupo de dados a que se refere essas culturas são feitos, de onde eles foram colhidos, existem formas de interpretar diferente. Então, uma resistência de 20% em todas as urinas colhidas de uma determinada região, e independente de ter sintoma, não ter sintoma, de ser de repetição ou não, é um número muito elevado, né? 20%. Se você se pegar uma subpopulação específica com infecção de trato urinário de repetição, obviamente, você vai ter um número muito maior que esse. Tá? Mas esses valores que estão sendo colocados aqui são valores de população geral. Também, além da resistência à ampicilina, ao sulfamethoxazol e metroprim, também há resistência crescente às fluoroquinolonas e também à nitrofurantoína. Tá? O IDSA, que foi revisto em 2011, ele até recomenda uns thresholds, uns limites até os quais se pode usar esses antibióticos como tratamento ou como profilaxia dessas infecções recorrentes. A partir de um determinado número, isso acaba sendo mais inefetivo e contribui muito com a resistência. Tá? Esses números são compatíveis com esses que eu coloquei aqui no slide. Tá? Então, é mais ou menos 20% para sulfamethoxazol e metroprim, mais ou menos 10% para fluoroquinolonas. Vamos falar um pouquinho de fatores de risco? Tem características que são do hospedeiro, e essas características próprias do hospedeiro, na abordagem desse tipo de paciente, elas têm que ser revistas, né? Se o indivíduo tem resíduo urinário, se o indivíduo tem refluxo, se tem obstrução do fluxo urinário, qualquer uma dessas coisas pode justificar a recorrência de infecção do trato urinário, e ela precisa ser resolvida antes de qualquer abordagem antimicrobiana. Isso é muito importante. Então, essa visão anterior é muito importante e ela é trabalhosa, porque definir isso requer exame de imagem, requer uma avaliação um pouquinho mais profunda. Existem características também genéticas. Então, tem um fenótipo de pessoas que não secretam, são chamadas não secretoras, né? As células epiteliais não secretam um certo glicopeptídeo, mucopolissacarídeo, melhor dizendo, e as bactérias, as Escherichia coli, elas acabam tendo uma capacidade maior de ligação a esse urotélio, permanecendo mais nesse urotélio. Então, essas pessoas têm uma predisposição, essas características, elas são, inclusive, associadas a tipo sanguíneo, né? E existe uma vasta literatura a respeito disso. Não que se tenha muita coisa a ser feita em relação a isso, né?
O que a gente pode tirar de proveito disso é tirando a história da paciente, se na família, nos antecedentes dela, essa paciente em questão tem história de infecção de trato urinário, e principalmente de repetição na família. Talvez isso possa dar alguma dica. Os fatores de risco comportamentais também já foram muito valorizados. Eles são citados sempre bastante e dificilmente a gente consegue provar, mesmo em análises, em ensaios mais bem feitos, etc., o quanto a importância desses fatores comportamentais. Então, frequência de micção, hidratação para aumentar o fluxo de urina, não fazer a recomendação de não segurar a micção muito por tempo prolongado, né? Todas essas são recomendações que os pacientes ouvem, que a gente acaba orientando, né? Mas que não provaram ainda que são úteis de forma plena. A relação sexual, o ato sexual, a relação sexual, ela tem uma importância muito grande, né? Existe a cistite da lua de mel, assim chamada, né? E ela tem uma importância muito grande e, uma vez visto isso, pode-se ter algumas condutas dirigidas para isso, a gente vai comentar daqui a pouco. Um dos fatores epidemiológicos de risco, né, é parceiros novos no último ano. Então, nas mulheres isso é muito frequente. Quem tem parceiros novos no último ano tem um aumento da incidência de infecção do trato urinário. Outro dado mais objetivo, por isso está sublinhado aqui, é o uso de espermicidas. O espermicida, que às vezes ajuda a combater outras DST, etc., ele acaba mudando o ambiente vaginal, a flora vaginal, e com isso predispõe a mulher a ter infecção do trato urinário. Tá? A mesma coisa com as mulheres que usam como método anticonceptivo o diafragma, com ou não espermicida associado, ou mesmo preservativo com espermicida. Então, nessa situação, se recomenda a troca da forma de anticoncepção. Padrão de higiene, roupa íntima, se é muito apertada, se é de algodão, se não é de algodão, tem várias questões que se levantam sobre isso, mas pouca informação definitiva. Assim como o uso de duchas, de banheira e obesidade. Tá? Tudo isso não está aprovado ainda como fator de risco. As estratégias de prevenção, então, partindo para o nosso assunto básico, existem algumas que são não antimicrobianas, né? Algumas delas estão bastante disseminadas, embora tenham pouca consistência, né? E a primeira que eu vou citar aqui é o cranberry, é o uso do cranberry. Cranberry é uma frutinha que tem não só uma característica de acidez, ele deixa a urina mais ácida no início, pelo menos eu, no início, quando isso começou a ser ventilado, eu pensei nesses termos, mas também ela tem algumas outras substâncias, proantocianidinas e outras substâncias que impedem ou que dificultam a adesão da E. coli no urotélio. Tá? Tem diversos trabalhos, alguns trabalhos clínicos randomizados, controlados, etc. Nenhum deles mostrou claramente o efeito dessa substância nessa população. Uma outra medicação, que é metenamine, que é uma substância que, quando ingerida e chega no rim, ela é excretada para a via urinária na forma de formaldeído, e esse formaldeído tem atividade antibacteriana, portanto, ele poderia ter algum efeito. Há também diversos trabalhos mostrando que o efeito é muito pequeno ou não é um efeito significativo digno de nota. Os probióticos, né, se a gente for ver a patogenia, como nós já falamos aqui, eles talvez pudessem ter um efeito importante, e dos probióticos dados por via oral, nenhum tem uma vantagem significativa, uma utilidade significativa. Existem trabalhos mais recentes de lactobacilos, de probióticos, que são administrados por via intravaginal, modificando, então, a presença dessas bactérias, né, aumentando a população dessas bactérias e melhorando um pouquinho. Os dados ainda são tem vários trabalhos, inclusive controlados, mas os dados ainda são muito incipientes. O estrógeno tópico, né, vaginal também, intravaginal, é útil principalmente quando se
se observa uma situação onde, principalmente nas pessoas nas mulheres pós-menopausa, né, e ele recupera também a flora dos lactobacilos, e isso preserva um pouco mais os pacientes de infecção do trato urinário. E há também alguns bloqueadores, tentativas de bloquear, de dificultar essa adesão da E. coli no urotélio, feito com várias substâncias, talvez a mais atual, aí, mais discutida hoje em dia, é a demanose. Ela é ingerida, administrada por via oral, e ela pode ser que ela tenha algum efeito benéfico, até agora nada foi muito conclusivo. Tá? As vacinas, existem vacinas que são lisados de E. coli e outras vacinas um pouco mais sofisticadas, também ainda não produziram. Essas vacinas estão mais disponíveis na Europa do que no Brasil, tem também, mas pouco nos Estados Unidos, na América do Norte, então essas vacinas também têm pouca utilidade para a gente. Então vamos falar um pouquinho do uso da profilaxia antimicrobiana nesse cenário todo. Você já tentou tudo isso, já tentou alteração de comportamento, substâncias não exatamente antimicrobianas, e você chega à conclusão de que o paciente pode se beneficiar de uma profilaxia antimicrobiana contínua. O primeiro passo é realmente tratar a infecção. O paciente tem que entrar nessa profilaxia com a infecção tratada. É possível, enquanto ele está tomando antibiótico, o paciente está tomando antibiótico, é possível ter uma redução microbiológica de 95% dos casos de bacteriúria. Tá? Mas isso enquanto o indivíduo está sob antibiótico. A ausência da bacteriúria, então, ela precisa ser confirmada. Os efeitos colaterais mais comuns, não vamos esquecer que, embora a gente use para isso uma dose um pouco menor dos antimicrobianos, eles são dados por um tempo muito grande. Então, os efeitos colaterais se somam bastante, se acumulam, tá? E alguns efeitos colaterais, tipo candidíase vaginal, também se acumulam bastante. Tá? O que a gente pode usar é a nitrofurantoína diária, uma vez ao dia. A disponibilidade que nós temos aqui é de 100 miligramas, sulfametoxazol metroprim, também em dose diária, ou a cefalexina, em dose diária. A gente tem que evitar, embora a gente veja muito o uso de quinolonas, né, é um uso prolongado, 6 meses, a gente tem que pensar bastante, ponderar bastante a respeito disso. Uma outra abordagem que se faz em profilaxia, quando você nota pela história, pelas informações que a paciente te passa, e que a infecção ela é relacionada intimamente à relação sexual, é fazer a profilaxia pós-coito. Quer dizer, o paciente passa a tomar um comprimido pós-relação sexual. Para algumas, isso geralmente tem o valor de diminuir bastante a carga de antimicrobiano que a paciente toma, dependendo do número de relações que a paciente tem, obviamente, da frequência, mas essa seria a principal vantagem, seria diminuir a carga, diminuir o efeito colateral, diminuir a chance de resistência. Tá? No trabalho que está sendo colocado aqui, é um trabalho já antigo, houve uma redução de 3,6 casos para 0,3 de cistite durante o período de uso desse tipo de profilaxia. E aí se admite até se usar algum antibiótico com um pouco mais de potencial de efeito colateral, por exemplo, aí alguma quinolona. Existe também uma modalidade que não é de profilaxia, mas é uma modalidade de tratamento, que é o autodiagnóstico, o autotratamento. A gente já pode inferir que tem que ser feito com pacientes que são extremamente confiáveis, que têm um bom contato com o médico, que são pacientes que devem ter uma consciência, um entendimento muito claro do que é isso, e ela, baseada em sintomas anteriores, ela vai colher exame de urina sob orientação do médico e já iniciar um tratamento sob orientação do médico. E essa paciente, obviamente, ela precisa ser vista periodicamente. Por quê? Porque ela vai fazer tratamentos curtos em função dos diagnósticos que ela mesma vai proporcionar, ela mesma vai ter a iniciativa de fazer. Bom, eu vou falar rapidamente, só citar, na verdade, de toxicidade dessas drogas. Como eu falei, o principal fator, imagine uma droga sendo dada por 6 meses, e muitas vezes a gente vê pacientes
no ambulatório, em consultório, tomando muito mais tempo que isso, né? Nitrofurantoína por 6 meses. Acho que todos nós já vimos pneumonite intersticial por nitrofurantoína, né? Lesão hepática em algum grau de nitrofurantoína e, menos frequentemente, neuropatia periférica. Isso é muito comum. Quinolonas, lembrar da contraindicação na gravidez. Se você vai fazer profilaxia pós-coito, por exemplo, a paciente pode não estar protegida, né? E isso pode ter problemas, né? Os efeitos clássicos das quinolonas, aumento de intervalo QT, algumas interações medicamentosas, distúrbio de glicemia, alterações sensoriais, etc. E cranberry, que está assim, uma enxurrada de cranberry hoje em dia, né? Todos os pacientes nessa situação tomam cranberry de uma forma ou de outra. Lembrar que cranberry não tem uma formulação fixa, não tem uma dosagem fixa, né? E lembrar que eles interferem com varfarina, por exemplo, e algumas vezes a gente vê acidentes importantes nesses termos. Lembrar só que no Brasil a gente não tem disponível uma droga que talvez, não que ela vá modificar o cenário hoje, mas talvez seja uma coisa a mais para a gente mexer aí dentro dessa raridade, dessa pobreza de drogas que nós temos para manipular essas infecções, é o Micilinan, né, que é um beta-lactâmico, atua em PBP2 e que age em algumas bactérias gram-negativas, E. coli principalmente, mas outras também, inclusive algumas resistentes, com alguma resistência, produtoras de SBL. Concluindo, então, o que nós precisamos fazer numa situação como essa? É um desafio. Obviamente, tem que abordar as lesões, as alterações que o paciente tem, alterações fisiológicas, anatômicas. A cultura, ela sempre deve ser a base do nosso diagnóstico. Se você for ver, por exemplo, o guideline em inglês, o guideline em inglês abre mão de cultura em várias situações. Mas eles têm uma situação epidemiológica completamente diferente da nossa. Na nossa situação epidemiológica, eu acho que a cultura é muito importante. Não dá para a gente economizar isso. Esse é o meu bias da interpretação como infectologista. Excluir risco de contaminação da amostra, excluir possibilidade de estar considerando bacteriúria sintomática, né? E tratar eficientemente a infecção antes de começar a profilaxia. É isso que eu queria transmitir para vocês.